Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora, desvendando o mundo da tecnologia. Hoje, infelizmente, para falar sobre o horror da guerra e como a tecnologia, de alguma maneira, auxilia na proteção dos civis, na garantia de que inocentes não vão ser mortos pelos terroristas do Hamas ou pelo conflito que já se arrasta há mais de uma semana, ou a tecnologia que também ajuda a potencializar a violência, seja por meio de um esforço bélico gigante, seja por meio da desinformação. O ambiente digital absolutamente ativo em diferentes frentes. Ataques hackers, a desinformação por meio de contas que têm como objetivo justamente bagunçar a opinião pública e fazer com que as pessoas tenham um entendimento equivocado sobre o que está acontecendo. Enfim, a gente vai discutir tudo isso no Sociedade Digital de hoje. E claro, para essa ponte aérea ficar completa, a gente tem que fazer a conexão com o meu amigo André Miceli. Fala, velhinho. Carlos Aras. Bom, espero que esteja tudo bem por aí. Uma ponte aérea um pouco diferente. Hoje estou em Curitiba, vim para cá para um congresso e aproveitei para gravar por aqui. Tudo certo por aqui. Infelizmente, o assunto de hoje não é aquele que nós gostaríamos de falar, mas precisamos dar a visão do todo para o ouvinte, o espectador da Jovem Pan. Pois é, muito tem se falado nesse debate aqui, que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos dias, e a Pan derrubou programação, a gente está nessa cobertura intensa há vários dias, né? Desde que tudo começou, desde a madrugada do sábado, a gente acompanhando em detalhes e transmitindo tudo que está acontecendo em Israel, tudo que está acontecendo lá na faixa de Gaza para a audiência aqui no Brasil. A gente tem acompanhado alguns termos, algumas expressões que nós ouvimos quando do conflito iniciado lá pela Rússia contra a Ucrânia, e outras expressões novas que surgiram em função da particularidade da guerra, do confronto, né? A gente já falou aqui no Sociedade Digital sobre os drones, a gente já falou sobre as tecnologias que têm sido usadas com computer vision para auxiliar no resgate das pessoas que estão sob os escombros dos edifícios, das edificações que foram destruídos pelos bombardeios. A gente já falou sobre as armas que se tornaram cada vez mais leves e cada vez mais eficientes para o combate. A gente já falou sobre a guerra que se desenvolve num ambiente oculto da internet, com os grupos hackers que de um lado e de outro atuam. E muitas dessas coisas a gente está vendo de novo aqui. Mas tem uma delas, André, que eu quero chamar a atenção, que é um termo que surgiu e eu fiquei curioso, eu particularmente fiquei muito curioso, porque eu ouvi essa expressão sendo dita por vários dos nossos entrevistados aqui ao longo da programação da PAN, que é o tal do domo de ferro. Eu não entendi muito bem o que era aquilo. De início, dei uma bela gugada enquanto uma das entrevistas acontecia, e aí depois eu fui descobrir que era justamente isso que quem está nos acompanhando com imagens pode perceber. É basicamente uma bateria antiaérea, vamos colocar dessa maneira. Mas o que diferencia o sistema do domo de ferro de outros sistemas de proteção de baterias antiaéreas que a gente tem? Ele foi desenvolvido por uma empresa privada que chama Advanced Defense System, que em conjunto com as Forças Armadas israelenses colocou esse equipamento para funcionar lá em 2011. E ele, na cidade de Beersheba, derrubou pela primeira vez lá em 2011 um míssil que havia sido lançado contra a cidade. Depois, vários desses equipamentos, dessas estações, foram instaladas para cobrir praticamente todo o território israelense. Então a gente está vendo aí na imagem, né, nesse vídeo que foi produzido, como funciona o domo de ferro. Ele é uma bateria antiaérea, como eu disse, que é dotada de um sistema de radares móveis que identificam o trajeto e identificam os mísseis que são lançados contra as regiões ali habitadas em Israel.
O que esse radar faz? Ele primeiro identifica o tipo de míssil que foi lançado e depois ele identifica a trajetória do míssil. Cada estação cada unidade dessa bateria cobre um raio de 70 quilômetros. Então, esse sistema de detecção, além dos radares, é munido de um computador. E aí, André, aqui, evidentemente, sou eu no nosso achismo conhecendo tecnologia, deve ser algo dotado de uma computação de borda para ter essa eficiência. Depois eu quero te ouvir sobre isso também, a gente explica para quem nos acompanha o que é a computação de borda. Eles identificam, portanto, a trajetória, ele calcula o ponto de impacto provável e, se for uma zona habitada, a máquina decide se vai ou não interceptar aquele míssil. E aí ela faz um lançamento, o míssil, que é a resposta a esta ofensiva, intercepta a ameaça no ar, essa ameaça ela explode no ar e a única coisa que alcança a terra são os destroços, né, desse míssil, eliminando um risco potencial contra a população israelense. Há números dissonantes. A versão oficial, que é a do exército israelense, dá conta de algo em torno de 90% das interceptações bem-sucedidas. Mas eu encontrei outros números em reportagens, em textos que foram escritos a respeito disso, dando conta de uma acurácia aí de quase 100% das interceptações. Evidentemente que a gente tem uma situação curiosa aqui, que é um ataque de grandes proporções como esse que a gente está vendo, vai acabar, por razões óbvias, levando a uma taxa de sucesso talvez menor pela sobrecarga do sistema. Mas é impressionante o que se tem. E aí eu volto a você, André, para a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico de Israel, e aí não só do ponto de vista militar, mas também que faz com que eles sejam uma verdadeira potência tecnológica. E isso está na fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, eu não sei se num discurso na quinta ou na quarta-feira dessa semana que passou, mas ele fez uma longa linha do tempo da história do povo israelense, e daí ele termina dizendo o seguinte, que há 60 anos atrás não se tinha nem um país. Hoje, eles têm muito mais do que o país e coloca lá o tamanho do poder econômico, o tamanho do poder bélico, o tamanho do poder tecnológico e lista alguns tópicos que colocam Israel como uma potência tecnológica e uma potência militar, e essas duas coisas caminhando juntas. O Domo de Ferro é talvez o símbolo disso, porque marcou todo mundo vendo os mísseis sendo ao vivo, né, nas transmissões sendo destruídos no ar e tal, mas Israel vai muito além disso. É um polo de desenvolvimento tecnológico dos mais importantes para o ecossistema de inovação mundial, né? Israel tem um elemento fundamental no processo de desenvolvimento da tecnologia, que é dinheiro para investir nesse processo, Aros, e, evidentemente, interesse. Os fundos de private equity, os fundos de investimento em tecnologia israelenses, eles atuam muito fortemente, não só no próprio território de Israel, mas no mundo inteiro, o que faz com que a própria tecnologia, de uma forma mais ampla, avance. Naturalmente, avança também a tecnologia que vai ser usada na proteção do país. Esses fundos, as universidades, Israel tem uma produção acadêmica absolutamente atípica quando a gente compara o número de papers publicados em grandes periódicos acadêmicos, a proporção desse número em relação ao número de habitantes de Israel é gigantesca, talvez a maior do mundo, e a tecnologia sempre foi um elemento importante. Pelas condições inóspitas do lugar, pela pressão que o povo israelense sofreu, a gente enxerga esse tipo de tecnologia sendo utilizada para desenvolvimento do solo, para todas as questões do agro e, naturalmente, para as questões de defesa. Israel, e aí mais especificamente Tel Aviv, tem um polo de produção de soluções de cibersegurança também,
o que naturalmente também está ligado a todas as questões da guerra, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E para a questão da tecnologia de uma forma mais ampla, a gente também conversou sobre isso quando começou o conflito Ucrânia e Rússia. A tecnologia tem um papel preponderante no desenvolvimento e nos lados vitoriosos das guerras, desde o Império Romano, quando a gente via as construções das armas que cada povo dominante teve ao longo das suas incursões. E as coisas foram avançando. Quando a gente fala de tecnologia da informação, a ARPANET, no desenvolvimento da própria internet, um pouco antes, o Alan Turing, que ficou mais famoso depois que o cinema cobriu a sua história e foi fundamental para o desenvolvimento do próprio computador. Depois, Oppenheimer, para citar um filme também mais recente, no desenvolvimento da bomba atômica, das tecnologias nucleares. E isso tudo agora vai sendo aplicado nesse contexto que estamos observando. Infelizmente, uma guerra absolutamente absurda, covarde, e que precisa desse tipo de recurso. O Domo de Ferro de Israel cobre... os mísseis podem estar em alturas de 4 a 70 quilômetros. Como você falou, os estilhaços continuam sendo um perigo para a população, mas, evidentemente, o dano é muito menor. Então, é interessante que essa cobertura, que não é muito grande, ela pode ser ampliada pela replicação de vários domos de ferro, vamos dizer assim, de vários elementos similares que cobrem o território, que naturalmente também não é tão grande, e isso aumenta a proteção do povo israelense, que naturalmente não tem nada a ver com essa história toda e é vítima do que está acontecendo. E é muito interessante, porque quando a gente olha também sob o ponto de vista da engenharia, e aí aqui falando da engenharia civil, Israel teve de se tornar uma potência justamente para proteger os cidadãos, à medida em que o recorte que se faz é a partir dos anos 90, até pela evolução do ponto de vista do desenvolvimento de materiais, e aí houve um aprimoramento muito grande também na virada dos anos 2000 a respeito disso, mas os projetistas passaram a considerar construções com outro modelo, com outro tipo de estrutura, para poder dar conta também dessa imprevisibilidade dos ataques. Então, antes a gente, nos prédios para trás dos anos 90, o que se tinha era o bunker lá no subsolo, ou seja, todo mundo tinha que descer para se proteger no subsolo, com a lógica de que estar na torre não era suficientemente seguro. Hoje, o que a gente já vê, os apartamentos mais novos, os prédios mais novos, já tem nos apartamentos o quarto do pânico, esse quarto seguro, o bunker, na unidade. E essa é uma diferença muito grande quando a gente ouve o relato de um morador que está lá há muitos anos, em construções anteriores aos anos 90, dizendo que o tempo de reação para se proteger ele era muito maior do que hoje, que você está a 2, 3 passos de um cômodo que é protegido. E a estrutura é preservada mesmo diante disso, porque a coluna do prédio é pensada para receber um golpe de uma potência muito maior e etc. Então, é importante que a gente pense que essa situação limite que essa região vive e que obriga a criatividade justamente para viabilizar a proteção da vida, ela levou a um desenvolvimento de várias áreas numa frente muito maior do que a gente poderia encontrar em outros países que não vivem essa mesma condição. Mais ou menos como, guardando a proporção no caso da engenharia civil, regiões que são muito suscetíveis a terremotos tiveram de se adaptar e ter construções numa outra linha, com outro tipo de adaptabilidade, para poder resistir àquilo. Uma zona de conflito, idem. E Israel conseguiu fazer isso porque se tornou essa potência econômica que investiu nesses profissionais, que investiu nesse tipo de desenvolvimento para se viabilizar. E isso é muito importante e está sendo importante para garantir a proteção dos cidadãos nesse momento. E aí, eu fecho esse tópico aqui, em que a gente fala... Você ia comentar algo, André? Diga. Eu ia te pedir, só para adicionar um ponto, eu estava
coincidentemente, conversando com alguns ex-moradores que hoje em dia estão aqui em Curitiba, e eles explicavam que, como o grande temor estava associado aos ataques aéreos, alguns desses bunkers foram construídos pela cidade a céu aberto, e eles não tinham proteções, não tinham portas, eram lugares para você se proteger dos estilhaços e se proteger de ataques a mísseis que porventura não foram abatidos pelo domo de ferro. E por isso a gente viu algumas imagens que são absolutamente aterrorizantes de alguns terroristas entrando nesses bunkers e tacando granadas ali. Você consegue ver que eles entram muito facilmente porque o objetivo não foi pensado para a proteção de um ataque terrestre. Não se imaginava algo similar ao que está acontecendo. E os mísseis que vinham, de alguma maneira, estavam sob controle, evidentemente, dentro do que se pode observar, entendendo que você tem uma tecnologia que é capaz de abater um percentual grande desses mísseis e o restante, as pessoas estariam protegidas através dessas estruturas, em função dessas estruturas que estavam distribuídas a céu aberto. É importante a gente fazer uma ressalva que isso tem nada a ver com o povo da Palestina, né? Sempre que a gente trata desse tema, algum tipo de mal entendido pode acontecer, e a gente não está falando absolutamente nada, nenhum senso de julgamento sobre territórios palestinos e israelenses. Muitos judeus, inclusive, defendem a criação. A gente não está entrando nessa seara. Estamos analisando as questões da guerra e, naturalmente, do grupo terrorista que é o Hamas. E daí eu quero virar a página aqui, André, para a gente tratar de uma outra perspectiva, né? Sob uma outra perspectiva, a guerra. Logo que os primeiros ataques aconteceram, vários grupos que monitoram o ambiente digital, que são especializados em defesa cibernética, identificaram um comportamento anormal naquela região e começaram a observar um sem número de ataques ocorrendo no ambiente digital de um lado e de outro. Mas os primeiros que chamaram a atenção vieram de um grupo, e aí eu vou ler aqui o nome do grupo para eu não errar, que é um grupo hacker chamado Anonymous Sudan. Esse grupo, que é um grupo pró-Hamas, desferiu um sem número de ataques contra Israel. E daí você que está nos acompanhando e que tem a dúvida sobre como se dá essa guerra cibernética, talvez pergunte, tá legal, a cidade estava sendo atacada, a gente estava assistindo as cenas de destruição, mísseis de um lado, sirenes tocando e etc. Qual o objetivo de um cyberataque nesse momento? O objetivo é muito simples, você anular infraestruturas que são estratégicas para a garantia de que o combate físico lá no front vai ser bem sucedido. O que eu estou falando? Os sistemas de defesa, você acabar com a comunicação de alerta da população, ou seja, você desligar a comunicação, sites de notícias que estão prestando serviço para a população ali regionalmente, fora do ar. Tudo isso aconteceu, ou pelo menos tentou-se que tudo isso acontecesse em grande escala, para vulnerabilizar Israel, que também respondeu com ataques cibernéticos, tentando anular a comunicação e as estruturas do Hamas. O tempo inteiro isso acontece no mundo digital, de país contra país, de grupos contra grupos. Vou fazer de novo um paralelo com o episódio da guerra Ucrânia-Rússia, para a gente entender. Nós vimos uma movimentação muito atípica, vinda do leste europeu, toda carregada contra a Ucrânia. E com qual objetivo? Desestabilizar as defesas ucranianas, vulnerabilizar a Ucrânia a ponto de que ela não conseguisse responder aos ataques. O mesmo cenário aqui. O alvo não é a população em si, não é um ataque cibernético como esses que nós estamos acostumados, de uma violação de dados ou roubo de dados de uma pessoa ou invasão a uma empresa. É anular mesmo a capacidade operacional de um serviço para que o Estado fique vulnerável a ponto de não conseguir trabalhar com aquele recurso.
Então, esse é o tipo de guerra que se dá no ambiente cibernético e que, de alguns anos para cá, vem se tornando cada vez mais efetivo. É um instrumento dos mais importantes. Só que aí tem um porém, né, André? Essas guerras, elas no ambiente cibernético, elas não acontecem como a gente está vendo fisicamente ali, soldados israelenses contra os terroristas, cada um de um lado, um vendo o outro, como eu e você estamos nos vendo aqui na tela. Não é assim. Eles atuam de maneira orquestrada, completamente ocultos, ou o máximo de invisibilidade possível dentro do ambiente digital. São grupos que, se forem financiados por países ou por determinados outros grupos, essa relação não é sabida. Esse Anonymous, por exemplo, é muito próximo ao Hamas, assim como outros grupos são próximos ao Hamas, e tem desferido ataques o tempo inteiro contra alvos que se colocam contra o Hamas. E isso colocou em alerta o mundo todo. Não é só a preocupação de Israel, mas os países que estão no entorno têm a preocupação de entrar no confronto abertamente, porque eles podem ser alvos no ambiente digital. Os Estados Unidos estão em alerta máximo contra esse tipo de situação, porque são alvos ali no top 3, né, da lista de prioridades desses grupos. A Europa também muito preocupada, porque tudo isso gera uma situação em que o ataque pode vir de um lugar que a gente não sabe qual é, atacando alvos que estão expostos, porque todo mundo no ambiente digital está muito mais perto do que fisicamente, né? O alvo na internet está muito mais próximo do que a distância Estados Unidos-Israel. Então essa é a questão que se dá no ambiente digital. E aí, sobre esse tópico, para concluir, porque eu quero te ouvir, André, o mais interessante aqui é que o padrão de comportamento é o mesmo. Ataques a infraestruturas estratégicas de energia, de segurança, de comunicação. Um jornal grande de Israel foi tirado do ar. Em contrapartida, um canal de comunicação do Hamas também foi derrubado pelos grupos digitais israelenses. E a tentativa de derrubar aplicativos e plataformas pelas quais a população recebe os alertas de segurança. O modus operandi é o mesmo que a gente observou na Ucrânia e que a gente está observando aqui, né? É o mesmo, e os ataques certamente também vão ser parecidos. Na guerra da Ucrânia, antes do conflito armado começar, houve o que talvez seja o ataque hacker mais caro da história, que foi um ataque associado a espalhar um vírus, Ares, um vírus que contaminou computadores dos países com os quais a Ucrânia fazia ou tinha transações financeiras. Então, se contaminou computadores, servidores associados a órgãos comerciais ucranianos, e aí os e-mails, os arquivos, tudo aquilo que saía desses computadores e ia para esses parceiros comerciais acabou infectando os computadores dos parceiros comerciais. Isso gera um efeito em cascata. Vai contaminando bancos, vai contaminando computadores dos serviços públicos desses países, e foi um ataque absurdamente caro para se resolver os desdobramentos. O efeito multiplicador de um vírus é muito similar a do vírus físico, aquele vírus que contamina as pessoas. Um computador contamina um conjunto de computadores, e aí cada computador desse conjunto de computadores contamina outro conjunto de computadores, e isso vai se espalhando muito rapidamente, com um potencial de dano que também é muito grande. Além disso, comparando com outros ataques hackers associados à guerra da Ucrânia, a gente certamente vai observar alguns ataques associados à distribuição de água. Houve um ataque, inclusive nos Estados Unidos, algum tempo atrás também, onde a mistura, quantidade de elementos químicos que são colocados na água para limpar a água, ela foi alterada. O hacker tentou alterar isso para que isso chegasse na população e contaminasse e trouxesse um dano físico, um dano para a saúde dessas pessoas. O ataque foi pego, as pessoas perceberam e, no final das contas, isso acabou não dando em nada, mas é um outro dano potencial importante. O dano de energia que você mencionou, que também naturalmente
mais fácil da gente imaginar, dado que uma parte muito significativa de todo o processo de distribuição de energia está associada à tecnologia da informação, evidentemente à tecnologia física, mas todo o processo de distribuição controlado por computador pode naturalmente ser afetado. O próprio controle dos mísseis, o controle dos equipamentos de guerra, parte é mecânico, a gente vai obviamente encontrar ali as pessoas atirando, usando o corpo para manipular essas ferramentas, e uma outra parte é feita por computador, e por ser feita por computador, de alguma maneira está exposta. O que vai acontecer é um serviço, de um lado, serviços digitais de proteção, do outro lado, serviços digitais de ataque. Um lado tentando hackear, o outro lado tentando proteger, Carlos Aros. E no final das contas, esses elementos associados à covardia vão sendo replicados. Você tirar da população o aviso do dano potencial, o aviso de que uma área vai ser atacada, e aí, independentemente de lado, né, é muito sério. E, no final das contas, quem não tem nada a ver com isso acaba pagando o pato, Carlos Aros. A gente tem observado com muita tristeza o nível de crueldade, a falta de humanidade dos terroristas do Hamas. Os depoimentos que a gente ouve, eles são muito tristes, de embrulhar o estômago, alguns deles. Nós ouvimos uma senhora essa semana que passou, falando sobre famílias inteiras assassinadas de maneira mais cruel impossível. Dizer que são animais é uma ofensa contra os animais que matam para comer, né? Então, acho que esse é um ponto. Mas quando a gente fala sobre vulnerabilizar essas infraestruturas e deixar o cidadão ali perdido, a gente não está falando de um nível de crueldade menor porque esse camarada está a quilômetros e quilômetros de distância atrás de um computador. Ela é igual, ela se assemelha, porque ela está a serviço de uma outra crueldade que virá a reboque, que é essa física, não é? Da violência, da virulência e etc. Então é tudo muito ruim. A Microsoft divulgou um relatório recente dando conta de uma movimentação muito, muito forte vinda da Índia e também vinda de outros grupos que operam em toda aquela região, tendo Israel como alvo, e parte dessas ações tendo os Estados Unidos como alvo. Nos dois casos, tanto Israel quanto Estados Unidos, o objetivo era a infraestrutura crítica, energia, comunicações e etc. E isso se presta a que cenário? Ele desvia o foco da atenção, né? Então tem também um pouco disso. Eu não vou causar um ataque com prejuízo imediato, esse prejuízo ele virá horas depois, mas ele gera um fato, ele gera um desvio de atenção. Os ataques continuam, os relatórios que vêm sendo divulgados mostram a crescente de tudo isso, e o que agora a gente espera, se tudo correr da maneira como a gente observou no último conflito que a gente tem como referência, que é o que nem terminou ainda, né? Ucrânia e Rússia, as empresas são agora a próxima frente de alvos, porque as empresas começam a se mobilizar, empresas que têm vínculo com um país ou com outro, e que de alguma maneira estão auxiliando nisso, passam também a ser alvos desses ataques cibernéticos e a perceberem os prejuízos de tudo isso. O mais complexo dessa história toda, André, que a gente vai ter tempo de tratar só na semana que vem, é a articulação desses grupos, esse vínculo que é obscuro, que a gente não consegue entender como se dá, e o financiamento. A gente já entendeu que as criptomoedas mais uma vez ganham as manchetes de forma negativa, porque serviram para financiamento do Hamas. Israel congelou contas na Binance, que também é uma outra discussão sobre o congelamento dessas contas e etc., mas que financiam ali, ou supostamente financiariam o terrorismo do Hamas, mas tudo isso acontece em um nível que a gente não consegue ver. E é tão preocupante e tão triste quanto aquilo que a gente consegue ver. O mundo digital cada vez mais inserido, cada vez mais próximo desse contexto do mundo físico. E a gente precisa entender tudo isso para saber como as coisas vão caminhar. A gente faz o nosso papel aqui, eu e André Miceli, de tentar explicar um pouco desse mundo que ainda é desconhecido para muita gente, mas infelizmente com um olhar de muita tristeza, porque a tecnologia ela não deveria se prestar a esse fim, que é o de fazer mal, de destruir a humanidade, de promover a violência. A tecnologia tem potencial para muito mais, e eu
particularmente prefiro quando a gente está aqui falando sobre como a tecnologia beneficia a mobilidade, como a tecnologia amplifica a capacidade dos profissionais de saúde e etc, etc, etc. É triste que a gente tenha que olhar a tecnologia com esse viés, ainda que nós dois aqui saibamos que, historicamente, a tecnologia esteve a serviço da guerra e foi a guerra que impulsionou esses desenvolvimentos todos e boa parte do que a gente tem por aí da própria internet, como você lembrou muito bem. André Miceli, semana que vem tem mais, espero que já não mais 100% olhando para a guerra, que é muito triste, mas se for preciso nós estaremos aqui para informar e para mostrar como a tecnologia se conecta a tudo isso nessa nossa sociedade que é cada vez mais digital, meu amigo. Até a semana que vem. É isso, Carlos Aros. Vamos continuar olhando para essa história toda. É importante que essa discussão também exista, porque ela aumenta a nossa capacidade de julgamento e de utilização da própria tecnologia. Muitas vezes, a gente que está ligado ali com o ensino, com a tecnologia sendo, o conhecimento sobre a tecnologia sendo espalhado pelas pessoas, a gente percebe com um tratamento, de certa maneira, jocoso. Quando uma criança fala, não, ela vai ser hacker, ela gosta de invadir, ela está aprendendo. Então, esse tipo de coisa também precisa ser combatido, Carlos Aros. Esse comportamento precisa ser combatido. A gente precisa entender que o que a gente tem na mão é uma ferramenta muito poderosa e tanto os benefícios quanto os estragos são potencialmente muito grandes. Antes da gente fechar, Carlos Aros, eu quero mandar um abraço, dessa vez eu vou fazer isso do lado de cá, para o pessoal aqui de Curitiba que é ouvinte da PAN, não só do Sociedade Digital, mas da PAN. Ontem conversei com um casal de senhores, seu Egon Ziloff e a dona Lídia, a esposa dele, falaram que ouvem tudo da Jovem Pan e gostam muito de você também, Carlos Aros. São ouvintes do Sociedade Digital. Então, seu Egon, dona Lídia, um abraço para vocês, um abraço para o pessoal de Curitiba que me recebeu aqui muito bem. Um abraço para eles, um abraço para todo mundo aí de Curitiba, a Jovem Pan News Curitiba, que só cresce em audiência, a Jovem Pan FM Curitiba também, todo mundo nos ouvindo e, claro, quem está nos assistindo pelas operadoras de TV a cabo, aí em Curitiba também, um grande abraço, essa terra é maravilhosa. Na próxima que você for, você me avisa que nós vamos lá em Santa Felicidade comer uma massa lá no Madalosso. Vamos lá, é isso aí. Um abraço, André Miceli. Um abraço para você, para todo mundo que nos ouve viver, meu amigo. E você que nos acompanhou até aqui, se perdeu algum pedacinho do programa, não tem problema. Corre lá no Panflix, que tem este e outros programas do Sociedade Digital, para você ficar ligado, entender do tudo que acontece no mundo da tecnologia. A gente continua aqui na programação da PAN, acompanhando os desdobramentos desse conflito e, claro, a gente entendendo e explicando como é que a tecnologia se relaciona a tudo isso. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.